Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Tudo bem com vocês? Eu sou Rogério Bettoni, editor da Palimpsestos. Se você já acompanha o canal, deve saber que os meninos estão vivendo uma aventura pelo Egito. Semana passada eu estive aqui com a Marina Jordá, nossa produtora editorial, mas eu voltei aqui dessa vez para complementar um pouquinho o que a gente viu no vídeo anterior e eu vou falar de um dos tarôs mais importantes do mundo, mais conhecidos do mundo. Eu diria até que o mais importante do mundo, vai. Muito bem, se você está me vendo aqui pela primeira vez, dá uma olhada no vídeo que a gente postou semana passada para poder entender um pouquinho melhor da vida e da história da Pamela Colman Smith, a mulher por trás do sucesso desse tarô. A Oficina Palimpsestos é uma editora independente que eu fundei em 2020 pensando muito em trazer para o Brasil e publicar coisas aqui que não costumam ter muito espaço em editoras mais tradicionais ou muito comerciais. E esse é o nosso terceiro projeto. A gente abriu uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse para publicar a vida e a obra da Pamela Smith. São 2 livros, um é uma biografia, o outro é a obra reunida dela, contendo os ensaios que ela escreveu, os livros que ela escreveu e praticamente quase toda a obra dela visual. Esse é um projeto inédito no mundo, nunca foi publicado em lugar nenhum um livro que reunisse a obra da Pamela dessa maneira, mas para realizar esse projeto a gente precisa do seu apoio. Até o fim do vídeo eu vou falar um pouco mais da campanha e de como você faz para poder apoiar esse projeto incrível e que vai interessar pessoas ligadas ao tarô, ao esoterismo, à magia, ao misticismo, a história da arte, a história das mulheres, estudos biográficos, a letras, a filosofia, estudos culturais. Enfim, a obra da Pamela é muito vasta e é de fato importantíssima. A gente está falando de uma mulher que foi apagada da história durante muito tempo e que nos últimos anos vem sendo cada vez mais reconhecida, tanto no mundo da arte quanto no mundo da crítica e pelo público em geral, claro, com o impulso desse tarô que a gente conhece como Rider-Waite, mas que nos últimos tempos tem sido chamado de Smith-Waite. Então, vamos ao tarô. Você conhece essas cartas? Mesmo que você não saiba nada de tarô, é muito provável que você já tenha visto alguma dessas imagens por aí, em algum filme, novela, rede social, nas mãos de alguém, em algum videoclipe, páginas de uma revista e até camisetas. A estimativa é que existem mais de 100 milhões de cópias desse baralho em mais de 20 países. O que muita gente não sabe é que esse baralho foi ilustrado em 1909 por uma mulher muito à frente do seu tempo e que ela não levou o devido crédito pelo trabalho que fez. Ao longo da nossa história, a gente conhece muitos casos de mulheres que foram apagadas dessa maneira, e uma das melhores formas de reparar esse erro histórico e honrar a memória dessas mulheres é falar sobre elas e divulgar o seu trabalho. A Pamela levou mais ou menos 5 meses para fazer 78 cartas desse tarô, recebeu muito pouco pelo trabalho, e quando foi lançado, ele foi chamado de Rider-Waite. Rider era o nome da editora londrina que publicou as cartas, que levava o nome do dono, William Rider & Company. E Waite era o nome de quem teve a ideia de criar o tarô e encomendou as ilustrações para Pamela. De uns tempos para cá, quando a crítica e os estudos sobre tarô começaram a demonstrar a importância do processo criativo da Pamela na execução desse baralho, começaram a surgir algumas edições que renomearam o tarô para Smith-Waite ou Rider-Waite-Smith. O que é importante a gente entender é o seguinte: por mais que a ideia do tarô tenha surgido do místico Arthur Waite, essas imagens icônicas que ilustram as 78 cartas do baralho e grande parte dos aspectos simbólicos foram elaborados pela Pamela. E foi justamente o olhar dela que garantiu que esse tarô fizesse tanto sucesso e tivesse hoje a relevância que tem. E olha, vai ser muito difícil a gente encontrar um baralho que não tenha se inspirado na iconografia da Pamela. A gente falou disso no vídeo anterior, mas vale a pena repetir. Quando ele foi lançado pela primeira vez em 1909, a única referência ao nome dela foi a assinatura que ela criou, um monograma com as letras PCS. Uma marca que ela deixou nas cartas e em praticamente todas as obras dela. Para a gente introduzir um pouquinho o assunto da imagética dessas cartas, vale mencionar alguns detalhes super importantes que contribuem muito e enriquecem muito a simbologia. Vamos falar então de algumas cartas. Se a gente pega, por exemplo, o mago ou a temperança, a gente consegue observar pequenas inscrições em hebraico ali na carta do mago e especialmente nos trajes da temperança. A carta dos enamorados e a do diabo, por exemplo, trazem uma narrativa bíblica com a questão da queda de Adão e Eva do paraíso. O teatro, que fez parte da história de vida da Pamela, teve uma grande influência nas imagens, com cartas que são explicitamente ilustradas em palcos cenográficos, as chamadas stage cards, com o 7 de espadas, por exemplo, e o 9 de paus. E a Pamela também incorporou no seu trabalho vários elementos da sua vida privada, como a amiga Eddie Craig, que é representada com seu gatinho Snuffles na carta da Rainha de Paus.
A primeira edição do baralho foi bem pequena, e as limitações dos processos gráficos da época não colaboraram muito para a edição, não. A gente reconhece essa primeira impressão por conta do verso das cartas, que traz um padrão de rosas e lírios. A segunda impressão saiu em 1910, mais ou menos aí um ano depois, e ela foi feita num papel um pouco melhor e numa tiragem também maior. O verso era diferente, e dessa vez ele traz um padrão que parece uma lama craquelada. A gente se refere hoje a essa impressão de 1910 como baralho A, e foi essa edição que serviu de modelo até 1920 para fazer novas impressões. E embora o tarô não tenha feito muito sucesso na época, ele continuou sendo republicado pelo Waite até 1939. Uma das coisas que fazem a gente pensar na importância hoje desse baralho é o fato de que o uso das cartas de tarô era considerado um hábito francês, não inglês. E até aquele momento, as únicas cartas disponíveis, tanto na Grã-Bretanha quanto nas Américas, eram da França, da Itália ou da Suíça. Se a gente considera só um pouquinho do contexto desse trabalho, eu fico pensando que a Pamela dificilmente imaginaria a relevância que essas cartas teriam e a dimensão da presença delas hoje na cultura pop. Porque, afinal de contas, o tarô só entrou para o mainstream cultural mesmo ali na virada dos anos 60 para os anos 70, com o surgimento do New Age, a nova era. Vale mencionar também, é claro, que tanto o Waite quanto a Pamela eram membros de uma famosa ordem hermética chamada Golden Dawn. E quando o tarô foi concebido pelo Waite, ele fez ali algumas modificações nos elementos das cartas para poder incluir algumas influências cabalísticas e astrológicas que eram ensinadas pela Golden Dawn. A ideia dele era ir um pouco além do caminho divinatório das cartas e representar meio que um caminho iniciático. Até 1939, quem comprava o tarô levava junto um pequeno guia escrito pelo Waite, contendo informações sobre a tradição das cartas, a história do tarô, um pouquinho de interpretação dos símbolos. A primeira versão desse manual, contendo só texto, saiu lá em 1909, junto com a primeira edição do tarô, e chamava, numa tradução direta para o português, A Chave do Tarô. Para fazer a segunda edição, ele revisou o material, incluiu fotos em preto e branco de todas as cartas e mudou o nome para A Chave Pictórica do Tarô. Tem uma coisa inovadora nesse baralho, que é o fato de cada carta trazer uma cena pictórica que tem a ver com a interpretação do sentido divinatório. E pelo que a gente sabe, parece que o Waite se envolveu com mais afinco somente na produção do desenho dos 22 arcanos maiores. Quer dizer, toda a criação das 56 cartas dos arcanos menores foi obra da Pamela, e ela teve como principal fonte de inspiração uma cópia do famoso Sola Busca que o Waite tinha entregado para ela quando a contratou. A gente sabe um pouco desses detalhes por conta de uma biografia que o Waite escreveu e publicou em 1938. Nesse livro, ele confessa que ele controlou um pouco os impulsos criativos da Pamela em somente 3 cartas: a sacerdotisa, o louco e o pendurado. Com isso a gente percebe como é praticamente impossível falar hoje em tarô sem mencionar o trabalho do Waite e da Pamela. O mercado editorial no Brasil está passando por um momento delicado que começou aí mais ou menos há uns 4, 5 anos. E nós da Palimpsestos, por sermos uma editora independente e por acreditarmos no poder da ação coletiva, a gente acredita que a melhor forma da gente realizar projetos incríveis como esse é contando com o apoio de vocês. O nosso primeiro trabalho foi esse tijolão aqui, a obra reunida do Austin Osman Spare, com textos, ilustrações e ensaios sobre ele. Agora a gente está publicando o segundo projeto, que é a obra completa do escritor e ocultista inglês Phil Hine, e essas 2 iniciativas foram concretizadas graças ao apoio coletivo. Os 2 livros da Pamela vão ter exatamente esse formato, 16,5 por 23,5. E a obra reunida especificamente vai ser mais ou menos como o livro do Spare foi construído. A primeira parte com ensaios sobre ela, a segunda parte com a reunião de sua obra escrita, poemas, ensaios e os 2 textos de folclore ilustrados, e a terceira parte, a reunião de sua obra visual. Desenhos, ilustrações, pinturas, esboços, croquis, por aí vai. A gente tem uma outra recompensa super importante e inédita e exclusiva, que é um tarô concebido pelas meninas da Nos Outras Tarô. Dessa vez criaram um deck com os 22 arcanos maiores, pensando em toda a iconografia da Pamela, mas com ilustrações da sua obra visual. Então as cartas são inéditas e você só vai encontrá-las nesse baralho. Então se você se interessou, corre lá no Catarse, apoie o projeto, ajude a gente a divulgar ao maior número de pessoas possível. A campanha termina agora no dia 12, então a gente tem pouquinho tempo para poder concretizar esse desejo coletivo. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal Conhecimentos da Humanidade, vai lá no Instagram da Palimpsestos e aqui no nosso canal do YouTube, acompanhe a gente pelas redes, acompanhe o nosso trabalho, vem conversar com a gente, trazer suas ideias, que o nosso maior princípio é promover o diálogo. Muito obrigado, meninos, por nos receber aqui.
Obrigado a você que assistiu e até o próximo vídeo. Até logo!